A paz de Cristo, meus irmãos, apóstolo Gustavo Reis da Igreja Luz. Hoje é dia 4 de janeiro, tá? Eu tenho uma revelação de Deus para vocês, patriotas, povo brasileiro, que ainda continuam na porta dos QGs, que não aceitaram a posse do Lula, que estão insatisfeitos com o atual governo, aqueles que votaram no Bolsonaro, ou até mesmo aqueles que agora estão se arrependendo de ter votado no Lula e agora querem a mudança, estão vendo que novas leis estão sendo implementadas aí e que não estão agradando as pessoas, não é? Projetos de leis aí a favor do casamento entre pais e filhos, não é? Projetos de leis aí para derrubada de CACs, como já foi feito aí, né? Projetos aí para derrubar os deputados eleitos, não é? As pessoas que estariam aí no Congresso fazendo oposição, ou seja, não vai existir oposição neste governo, porque eles já estão fazendo projetos de leis justamente para caçar, prender, né, e impedir qualquer oposição ao governo, tá? Então, só existe uma saída, né? É a tomada do poder pelo povo, tá? Então, eu vou trazer aqui, baseado na palavra de Deus, algo que aconteceu, né, entre Absalão, Salomão e Davi, tá? Está em 2 Samuel 15, é a revelação do que vai acontecer nos próximos dias, mais precisamente a partir do dia 6 de janeiro. Então contem 2 dias aí que vai se iniciar essa revolução popular, tá? Aonde Deus convoca o povo dele, o povo de Deus, a ir às ruas, a lutar pelo reinado da casa de Davi, a lutarem pelos que são chamados pelo Espírito Santo de Deus a trazerem o reino dos céus à terra. Então você que é livre no Espírito Santo de Deus, independente da placa da sua igreja, independente do teu pastor, independente de qualquer situação, Deus convoca estes, os que são livres no Espírito Santo, né? Homens, mulheres, pessoas de bem, pessoas que são pela família, conservadores de direita, pessoas que são chamados pelo nome de Jesus. Eu não vou me alongar, quero entrar na palavra. 2 Samuel 15 diz assim: E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Bom, nós já sabemos que isso já aconteceu, como eu havia profetizado há quase 15 dias atrás, né? Que o Lula tomaria posse da presidência, tá? Nós já havíamos profetizado que poderia acontecer isso, que provavelmente aconteceria isso, tá? E aconteceu, tá? Foi uma encenação? Sim, né? Foi de uma forma fraudulenta? Sim. Existem questionamentos? As pessoas querem o código-fonte que não foi entregue às Forças Armadas? Sim, né? Então, esta eleição e este governo está sob júdice? Sim, tá? O povo que é o poder, que todo o poder emana do povo, não quer este governo? Sim, a grande maioria não, né? Nós vemos isso quando pessoas ligadas ao PT ou pessoas ligadas aí ao governo estão nas ruas, elas não conseguem mais andar nas ruas, elas são abordadas, elas são xingadas, elas são oprimidas, né? Isso em qualquer situação, seja fora do país ou dentro do país. Então é óbvio, tá? Que o povo venceu, o povo acordou, o povo sabe o que é verdade e o que não é. Porém, Deus está convocando o povo para lutar pela sua independência. Se você inclusive olhar aí em páginas do Exército, você vai ver que existem publicações, stories e posts que dão a entender de uma forma subliminar que uma nova independência do Brasil está para acontecer, ou seja, como se a população fizesse lá como Dom Pedro, né, independência ou morte fosse para
ali para uma independência e conseguisse conquistar a liberação do Brasil de Portugal. Então, meus irmãos, tá? Diversos outros também vídeos têm circulado, né, aonde General Heleno e outras pessoas estão dando a entender que Bolsonaro, o capitão que está fora do país, continua governando o Brasil, continua sendo presidente interino do Brasil. Por quê? Porque a população assim o quer, não é? E que o povo precisa ir às ruas para que então as Forças Armadas possam, de alguma forma, agir em relação a toda essa situação. Tá? Eu sei que muitos desanimaram, como nós profetizamos, o povo, os bolsonaristas, o povo, os conservadores, né, se dividiram em dois, tá? Os sanguíneos, que são aqueles que querem a qualquer custo, né, entre a vida e a morte que as coisas aconteçam, e os pacificadores, né, e os mansos que querem confiar só em Deus e que a coisa vai acontecer naturalmente, tá? Porém, Deus tem uma palavra para vocês, tá? Da mesma forma, em relação aonde eu disse que o povo se dividiu entre Martas e Marias. Marias, as que confiam em Deus e que têm que ficar em casa, que têm que ficar nos QGs, por exemplo, que têm que ficar em locais mais seguros, e as Martas, aquelas que, olha, se Bolsonaro tivesse feito algo antes, ou se as Forças Armadas tivessem feito algo antes, não teria morrido, Lula não teria tomado posse. Não é? Então dividiu entre Marias e Martas. As Martas são as amargas, aquelas que ainda estão passando por aflições e que ainda não estão, né, 100% confiantes em Deus. Porém, ambas creem que Deus pode fazer. E Deus vai fazer. Já está decretado no mundo espiritual e só vai ser trazido à existência de uma forma ou de outra. Porém, para que haja o reino de Deus sobre a terra, os profetas, os homens, os guerreiros, né, os apóstolos, enfim, o povo tem que se mover segundo a nuvem, conforme Moisés, ele consultava a Deus, tinha a direção, né, a nuvem se movia de noite e de dia, e aí Moisés ele ia indo, armava o tabernáculo e ia seguindo a nuvem. Assim é a mesma coisa, tá? Para que se torne realidade o que nós estamos aqui profetizando, né? Nós somos profetas maduros e sabemos que se nós profetizamos algo é porque está para acontecer e vai acontecer. Porém, só acontece se o povo se mobilizar e agir adequadamente, seguindo a direção dos profetas. Então, preste atenção, tá? Então, ou seja, nós já falamos aqui o que aconteceu, infelizmente, ali, Absalão, fazendo uma analogia por este governo de agora, tá? Fez uma ensinação para tomar posse, ou seja, Absalão queria roubar o trono de Davi, queria roubar o trono do seu irmão Salomão, porque na verdade Salomão era que iria assumir o reinado. Estava no coração do rei Davi dar o trono a Salomão. Porém, Absalão, o seu irmão, né, por inveja, por ganância, enfim, por desejar estar no lugar, vai e arma uma cena no deserto com oficiais, com generais, com pessoas ali, anciãos, né, pessoas já do governo, corrompe essas pessoas e consegue de uma certa forma se autoproclamar ali o novo rei em Hebron. Tá? Então, vamos lá. Absalão significa pai da paz. Deus é prosperidade. Tá? Então, ou seja, o descondenado, né, ele com essa falsa moralidade de paz e amor, convenceu muitas pessoas de que ele seria a pessoa certa para estar no governo, certo? Além disso, corrompeu muitos políticos, muitas pessoas das forças armadas, inclusive, a apoiarem ele, tá, pessoal? Isso é uma verdade, tá? Com o falso discurso do quê? De que tudo era por paz e amor e que muitos seriam prósperos, tá, pessoal? Aí a palavra de Deus continua aqui no verso 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminhão da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo chamava Absalão a si e dizia: De que cidade tu és? E dizem dele: De uma das tribos de Israel. És teu servo. Então Absalão ali ele corrompia, ou seja, ele esperava na porta da cidade, fazia acordos com pessoas importantes para corromper o coração dessas pessoas, para que apoiassem nele.
né? A palavra ainda vai dizer aqui, ó, quem dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Então, Absalão, ele começou a pegar a representatividade das minorias para tentar tomar o trono de Davi e Salomão. Então, até mesmo ali na posse, quando você viu que ele subiu a rampa, ele utilizou ali cada uma das minorias, né? Como se, olha, agora quem me elegeu foram eles e eu sou o representante deles, né? Para tentar usurpar o trono da, na verdade, a maioria, porque a maioria não votou nele, né? Votou no Bolsonaro. Então, pessoal, aqui a palavra de Deus ela se repete, ela nos orienta, ela nos dá a luz do que está acontecendo e do que vai acontecer. E, infelizmente, já foi feito isso, toda uma encenação para tomar o trono, para tomar ali, né, a posse, né, para conseguir dominar sobre o governo. Porém, não é da vontade de Jesus, da vontade do coração de Deus, de que Lula venha a reinar sobre o Brasil. Amém, meus irmãos? Tá? Aí vem, sucedia também que quando alguém chegava perto dele, ele corrompia. Né? Aí mais para frente assim, ó, aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Hebrom significa confederação, significa aliança. Então ele começou a fazer alianças tanto com pessoas deste governo, né, pessoas do governo passado, né, como a gente sabe aí que alguns generais, né, como muitos estão dizendo aí, Mourão, né, Etegoen, enfim, eu não estou aqui para afirmar que são ou quem são. Porém, existem sim pessoas do governo anterior que infelizmente acabaram aí traindo Bolsonaro, né? E existe sim pessoas que infelizmente tanto das Forças Armadas quanto, tá, políticos que traíram Bolsonaro. E existe sim, infelizmente, tá, acordos feitos com o Lula com outras nações e com outros governantes. Como nós vimos aí na posse que veio o presidente da Argentina, não é? Chile, enfim, e outros aí. Então, meus irmãos, tá? Como eu tenho dito, essa guerra é uma guerra geopolítica por interesses na Amazônia, por interesses, né, na produtividade do Brasil, no agronegócio, por interesse nas terras, e é por isso que eles já começaram a revogar um monte de leis, já começaram a fatiar a Amazônia com decretos, né, facilitar a mineração, facilitar o uso das terras, né? Já em 2, 3 dias de governo eles já começaram a tirar um monte de impedimentos que existia para a exploração da Amazônia, para o desmatamento, né, para que esses outros países possam utilizar e roubar nossa terra, as nossas riquezas, e para que eles possam enviar recursos a outras nações. Tá, meus irmãos? Então, aqui a palavra já vem nos alertando o que está acontecendo, tá, meus irmãos? Então, nós temos que ficar atento. No verso 8 diz, porque morando eu em Gessur, em Síria, votou o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então você veja que ele já tinha feito acordo com pessoas da Síria, pessoas de outros lugares, né? Acordos com outras nações, para que ele pudesse continuar no reinado, para que ele pudesse ser, né, usurpar o poder, o trono. Tá? Jesus significa ponte. Né? Quem se lembra quantos capitais foi enviado para a construção de pontes, né, de coisas em outras nações? Né? Síria significa sublime e enganoso. Né? E Jerusalém significa habitação de paz. Então, como eu disse, ele se valia muitas vezes, ele distorce fazendo coisas em prol da paz. Né? Não, estamos enviando recursos para outra nação, para ajudar outra nação. Olha como somos bonzinhos. Não é? Mas nós sabemos o que infelizmente é feito com esses recursos. Não é mesmo, pessoal? E quais são os interesses na nossa Amazônia, os nossos interesses no BNDES, os interesses em tudo o que acontece no Brasil e que esses recursos que são enviados para fora, né, pessoal? Então, em nome de Cristo Jesus, no verso 9 diz, então lhe disse o rei, vai em paz, levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvides o som das trombetas, direis, Absalão reina sobre Hebrom. Ou seja, como eu disse aqui, né, o descondenado, ele forjou a sua posse para tentar reinar sobre o Brasil. Tá? De Jerusalém foram com Absalão 200 homens, convidados, porém iam
na sua simplicidade, porque ainda sabiam daquele negócio. Ou seja, aí entra aquilo que eu te falei, ele enganou tantas pessoas, que até mesmo tem pessoas que são pastores, né? Pessoas que são pais de família, que acreditam ainda que o descondenado é paz e amor, que acreditam ainda que o governo vai ser melhor com ele, que acreditam ainda que, nossa, a economia vai ser melhor. Mas nós já temos visto, não tem 5 dias de governo, a gasolina já está quase R$ 9, né? Alguns estados, algumas cidades ainda não. Por quê? Por causa que as pessoas que foram eleitas do Bolsonaro estão segurando. Entre outras coisas, meus irmãos, que está piorando e acontecendo, não é? No Brasil, tá? Então, ele enganou a muitos e continua enganando com sua encenação, tá? Então, você que votou, inclusive, nele, acorda enquanto ainda é tempo e se junta à população antes que, infelizmente, aqui se torne uma Venezuela. Antes que, infelizmente, o Brasil não tenha mais saída. Antes que, infelizmente, comece a ser aprovado leis como esta que está quase para ser aprovada agora, aonde pais de família podem se casar com seus filhos homens. Ou seja, um homem, sendo pai da família, pode se casar com o seu filho homem também, tá? Ou seja, está misturando uma abominação terrível. Não só a questão de a opção sexual, mas a questão de que parente, você pode casar com seu próprio filho, sua mãe com a sua própria filha, né? Do mesmo sexo ainda. Então vejam que tudo isso está para ser aprovado e diversas outras coisas, liberação das drogas. Já começou agora, foi cancelado o Pró-Vida, ou seja, já vão começar a aprovar o aborto. Tá? Então, inclusive vocês que são de igrejas, eu não sei o que vocês estão fazendo aí, que vocês ainda não foram para a porta de quartéis. Eu não sei o que vocês estão fazendo aí, que vocês não foram para as ruas. Eu não sei o que vocês estão fazendo ainda aí, que vocês não estão apoiando Jesus. E não estão tentando convencer as pessoas que infelizmente votaram no Lula, mas que são isentões. Né? Aquela pessoa que às vezes votou porque não tinha noção de política. Esse é que a gente tem que ganhar para Jesus e ganhar para vir as manifestações, por causa que senão nós não teremos número de pessoas suficiente e é necessário que as pessoas vão às ruas. E como eu disse, já vai acontecer. Tá? Eu estou dizendo o que vai acontecer. Em 2 dias, multidões estarão em Brasília e espalhados em outras regiões do Brasil, tá? Em lugares estratégicos aonde querem impedir o abastecimento de combustível para que pare o Brasil. Né? Então o Congresso será fechado pela população. Postos de gasolina serão fechados pela população. Não chegará combustível às pessoas. Né? Aí começará a se demorar muito isso para as Forças Armadas entrar com uma GLO, entrar com uma intervenção, como tem sido profetizado que vai acontecer uma intervenção vindo do Exército. Tá? O que vai acontecer? Vai faltar até alimentos. Tá? Então, meus irmãos, isso está para acontecer, vai acontecer. Tá? Então, você tem que conscientizar o maior número de pessoas ao seu redor disso para que eles também não sejam pegos de desprevenido. Tá? E você também tem que saber os riscos dessa situação, porque é praticamente uma guerra civil. Então, se você estiver entrando nesta guerra sem saber aonde você está, a hora certa, o dia certo, o local certo e com a proteção adequada, e se você está disposto a entrar neste local e nesta localidade onde está sendo convidado, você pode vir a morrer. Então, vocês têm que estar conscientes. Tá? E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens, como eu disse aqui. Né, meus irmãos? Aí vem, ó. Também Absalão mandou vir Aquitofel, o gelonita, conselheiro de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios e conjuração e fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Ou seja, infelizmente, como eu disse, pessoas dentro das Forças Armadas acabaram traindo o capitão Bolsonaro. Tá? Tem 2 tipos de pessoas que, infelizmente, estão dentro das Forças Armadas. Aqueles que estavam sendo exonerados, porque já tinha sido descobertos que eles eram comunistas e que o capitão não queria eles dentro do governo. Tá? Então, por isso que eles tinham sido exonerados e sendo colocados outros. Né? E aqueles que deram facada pelas costas e acabaram, inclusive, aí traindo o Bolsonaro de última hora. Tá, pessoal? Porém, também tem aqueles
que estão jogando nos dois lados, que estão fingindo que são do inimigo, estão do lado, né, desse novo governo, mas trazendo desinformação. Tá? Então não está perdido a guerra. As Forças Armadas, ela é com o Brasil, ela é com o brasileiro. Porém, você não pode ser cego a ponto de achar que vou ficar somente no QG e pronto, tudo vai acontecer. Não. O recado que Deus tem para falar para a nação e para você, que não está satisfeito com este novo governo, que acredita que as eleições foram fraudadas, que não foi dado o código-fonte, que não foi dado a verificação das urnas, para ver se essas urnas elas foram fraudadas ou não. Né? Você tem todo o direito, mediante a Constituição Federal, de ir e vir, todo o direito, mediante a Constituição Federal, de se manifestar pacificamente, você tem todo o direito de continuar exigindo o código-fonte, certo? Só que se você só ficar na porta do quartel e você não se mobilizar junto com a grande massa, que é o que o Espírito Santo vai começar a conduzir as pessoas agora a fazer em locais estratégicos, nada vai mudar. Porque as Forças Armadas, infelizmente, como não foi feito nenhum tipo de decreto de 142 ou nenhum outro tipo de decreto, só poderá intervir caso haja realmente a paralisação do Brasil, caso haja realmente falta de combustível, falta de alimento, né? Um monte de pessoas lá aglomeradas de repente no Congresso, em outras regiões, aonde as pessoas não consigam exercer as suas funções legislativas, não consigam exercer ali o governo operando, né? Tá, pessoal? Então, veio um mensageiro de Davi, né? E aí, voltando aqui, ó, Aictofel significa irmão insano e insensatez. Então, dentro, infelizmente, né, do governo Bolsonaro, e até mesmo dentro das igrejas, até mesmo dentro aí das ruas, do seu vizinho, enfim, existem insensatos. Existem pessoas insanas que acabaram apoiando esse novo governo, né? Tem também, ele era gilionita, que significa exílio, né? Então, ou seja, tem pessoas aí que estavam aqui presas e que foram tiradas da cadeia só para apoiar esse novo governo, tá, pessoal? Pessoas de outras nações exiladas também que agora estão aqui atuando dentro do nosso governo, tá, pessoal? E eles fizeram isso para somar forças para que Absalão roubasse o trono de Davi, ou seja, para que o descondenado conseguisse agora tomar posse e governar o Brasil, sendo que não é da vontade de Deus, tá? Aí vem, ó, depois disso Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e não nos sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Veja que aqui, infelizmente, até as pessoas que já estavam nessas manifestações, nesse movimento, muitos se desanimaram. Muitos ficaram receosos. Será que realmente Deus é conosco? Será que realmente Deus é com esta manifestação? Será que algo vai acontecer? O que eu tenho para dizer para vocês da parte de Deus é sim. Deus é com os QGs, Deus é com as Forças Armadas, Deus é com a população, Deus é com o Bolsonaro. Porém, vocês têm que continuar lutando, não retroceder e prosseguir. E fazer o que é certo na hora certa, no lugar certo, para que então Deus possa trazer a vitória, tá? Mesmo aqui Davi estava desanimado, mesmo aqui Davi achava que estava tudo perdido. Mas como eu já profetizei, lembra que Lázaro morreu, mas ele ressuscitou? Só que era necessário remover a pedra? Então, nós temos que remover a pedra, nós temos que ir a campo, no lugar certo, remover a pedra, para que então as Forças Armadas possam tomar a frente do Brasil. Tá, pessoal? Para que possam então apresentar o código-fonte, para que então as urnas possam ser verificadas, para que então possa ser comprovado se houve fraude, como todos nós acreditamos, tá? Devido à matemática, devido, né, a tudo as provas que já foram aí mostradas pelo argentino e por todas as pessoas que fizeram aí, né, as comparações dos votos, né, e usaram os logs para poder verificar. Então, o povo já estava tendo que fugir devido à perseguição política levantada por Absalão.
Então veja que agora muitas pessoas já estão percebendo toda a opressão que vem desse novo governo, né? Já existem rumores de que ele vai o quê? Vai tirar as forças policiais, né? Vai desarmar policiais. Já foi dito que ele vai intervir nos exércitos, né? Então, já foi implantado aí um sistema agora de controle das redes sociais, né? Inclusive aonde o próprio Estado, ou seja, o próprio governo vai poder processar, né, as pessoas que eles acharem que fizeram alguma coisa de errado na rede social. Ou seja, se você opinar contra este governo, falar, eu não gostei que o Lula tomou posse. Se você falar, eu acho que essa nova lei que eles estão aprovando, né, está errada. Se você fizer isso no seu Instagram, no seu Facebook, eles vão printar, vão contratar um advogado, vão processar você e você vai ter que indenizar o Estado. Isso se você não for preso. Então isso é uma censura institucionalizada, tá, pessoal? Já foi aprovado, já está em andamento, tá? E as coisas só vai piorar. Então agora vai o quê? Vai começar a perseguir as igrejas, tá? Vai começar a perseguir os cristãos, vai começar a perseguir quem é contra o governo, vai começar a perseguir aqueles que se manifestaram, né? E que estão se manifestando e vai começar a tirar a força das pessoas, né? Ou seja, parlamentares, pessoas de governo têm direito a armas, a posse de armas para se defender, para ter segurança, né? Porque são muitos vistas. Já enviaram pessoas para tirar as armas de deputados, da Carla Zambelli e de outras pessoas, né? Já estão caçando essas pessoas, então não vai ter oposição. Então tudo isso está acontecendo, meus irmãos, e você precisa entender que Deus está revelando tudo para você antecipadamente, dentro da palavra de Deus, para que você se comporte da forma adequada, para que Deus venha e mude a história do Brasil, não é? Lembra que foi pregado em diversos congressos que o Brasil seria a nação do avivamento, né? Seria o berço do avivamento para todo mundo. Então agora é a hora de mostrar para o mundo que nós não somos a favor de pessoas que são descondenadas, que não têm a ficha limpa, que conseguem manipular, né, o Supremo Tribunal Federal, que conseguem fraudar a Constituição, que conseguem usurpar o poder, que conseguem manipular a tudo e a todos as mídias para forjar um governo fraudulento e corrupto, tá? E dessa forma como? Eu não estou falando para você pegar em armas, não sou a favor de armas, ok? Muito pelo contrário, mas a Constituição diz que você tem o direito de ir e vir e você tem o direito de se manifestar. E você tem de uma forma pacífica e que você tem o direito de falar o que você pensa, a livre expressão. Então, você pode sim ir aonde a grande massa vai para apoiar e manifestar através de uma greve, né, deixando aí o seu comércio fechado, né, para ir lá falar que você é contra tudo que está acontecendo. E aí Deus vai poder agir. Amém? Aí a palavra de Deus diz assim, ó, então os servos do rei disseram ao rei, eis que os teus servos para tudo quanto terminar ao rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé deixou, porém, o rei 10 mulheres e concubinas para guardarem a casa. Aqui entra algo muito importante que Deus está querendo falar para você, que está querendo ir para as manifestações. Deus está dizendo claramente, deixe as mulheres, as crianças e os idosos em casa ou nos QGs, que são os lugares mais seguros. Tá? Aqueles que são mais jovens ou aqueles que são militares, filhos de militares, né, enfim, ou que trabalham e que são contra este novo governo, estes sim devem se juntar e irem para Brasília, né, e irem para ali de uma forma também mansa e pacífica à frente, né, para tentar ali sim demonstrar sua insatisfação em relação a esse novo governo, tá? Então o rei decidiu fazer algo para salvar o reinado, mas deixou as mulheres em casa e as pessoas mais frágeis, ou nos pontos mais seguros. Tá? Porque aqueles que estiverem à frente da guerra, aqueles que forem para Brasília, ou como está
já se levantando pessoas aí para dizer para irem em refinarias, como já tem pessoas divulgando isso, pessoal, tá? São locais aonde podem existir baixas, aonde pessoas podem morrer e provavelmente pessoas vão morrer. Então, temos que nos posicionar mansa e pacificamente, porém em união, em unidade, entendendo os riscos da guerra, porque ninguém é responsável por ninguém. Todos nós somos adultos e temos que ser responsáveis por nós mesmos, pela nossa liberdade, pela liberdade dos nossos filhos, pela liberdade das nossas famílias, tá? Em nome de Cristo Jesus. A palavra ainda vai dizer assim, ó: tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé para um lugar distante. Ou seja, como eu disse, agora chegou a hora de ficar nos QGs somente aqueles que são da paz, que são os pacificadores, não é, que não são sanguíneos, que são os mais frágeis, apoiando nas cidades, e aqueles que são sanguíneos, aqueles que são irritadiços, aqueles que são mais agressivos, né? Aqueles que não estão insatisfeitos, que estão amargos, como foi pregado, as Martas. Então, estes irão para Brasília e para outros pontos que achar que deva ir, tá? Em nome de Cristo Jesus. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os heteus. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. Né? Então aqui, ó, se você pegar a tradução dos nomes, quereteu significa separação para a trincheira de batalha. Então chegou uma hora aqui que Davi ele teve que fazer uma separação do povo, aqueles que queriam ir para a guerra e para a trincheira de batalha. Tá? Então quando ali Absalão estava tentando tomar posse do reinado de Davi, né, usurpando o poder, porque quem iria ser rei era Salomão e não Absalão, né? Davi, que era quem tinha a autoridade, ele separou o povo para a guerra, para a trincheira, né? Quem mais ele separou? Os peleteus, né? Aqueles que tinham uma forma ágil de libertar o povo, aqueles que podiam correr, aqueles que tinham energia, que tinham pique, que tinham condições. Então estes foram à frente da guerra. Junto com quem? Com Geteu, que são os exilados e os adivinhos. Né? Então você que foi opresso nessa guerra, nessa batalha, né? Prenderam suas coisas, caminhões, queimaram suas casas. Né? Você que está exilado. Ou seja, você já perdeu muito por causa que o inimigo já foi para cima de você de tal forma que você não tem mais chão. Esses são os exilados. Né? Então eles foram com mais velocidade à frente da guerra para lutar pela nação. Né? Junto com os adivinhos. Quem são os adivinhos? São profetas. São homens e mulheres de Deus que vão ajudar a guiar o povo para que o povo consiga vencer esta guerra e entrar na terra prometida. Assim como Moisés era um adivinho. Né? Assim como Elias, Eliseu eram adivinhos. Pessoas que traziam a revelação ao povo para o povo não errar. Tá? E quem mais foram à frente? Gate. Né? Gate significa lugar de malhar o trigo. Tá? Então, chegou a hora de malhar o trigo. Chegou agora a hora de fazer a divisão do joio e do trigo. Né? Quem realmente vai querer servir a Deus ou não. Porém, eu tenho algo também a mais para dizer para você. Se você não está consertado com Jesus, não vá à guerra. Se você tem pecados ocultos, cuidado ao ir à guerra. Porque, meus irmãos, no meio da batalha haverá perdas, haverá baixas. E se você morrer sem Jesus, você não vai para o céu. E a probabilidade de você estar na batalha em pecado e ser ferido e atingido é muito maior, porque esta guerra também é espiritual. Então, tem que estar à frente também somente retos e justos. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e orar. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me ajuda a saber qual é o meu local no meio desta guerra, para que eu não me coloque em risco a mim e a minha família. Mas eu quero a libertação do Brasil. Me ajuda a me posicionar e ajudar da forma como é melhor para o Senhor em meio a esta batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. A palavra ainda vai dizer o seguinte, em nome de Cristo Jesus. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu conosco a caminhar? Pois forçoso me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Aí respondeu aqui Itai ao rei, vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar onde estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida. Aí certamente estará também o teu servidor. Aqui entra aquilo que eu estou dizendo. Deus quer que você saiba que se você for para esta batalha, ela é uma batalha de vida ou morte. Você pode não voltar de Brasília. Você pode não voltar dos QGs e você pode não voltar dessas supostas outros pontos que estão divulgando aí, de refinarias ou do que quer que seja, para barrar o combustível. Tá? Então, você tem que saber o que você está fazendo e pelo que você está lutando. Para depois você, sua família ou quem quer que seja, não culpar as pessoas, né? Ah, alguém me incentivou a fazer? Não. Deus está falando claramente o que está acontecendo no Brasil, o que cada um tem que fazer pela sua liberdade, assim como até o Bolsonaro disse que ele morreria pela pátria. Amém? Esse é o posicionamento do capitão. Cada um tem o seu e cada um faz segundo o que acredita. Né? Itai significa arador, ou seja, que prepara a terra. Então Deus está levantando agora homens e mulheres que estão preparando a terra para que o povo possa ir em direção a Brasília e a estes locais para que possa acontecer este movimento, essa manifestação de libertação do Brasil. Preparou o povo para dizer que quem fosse a esta guerra poderia não voltar, e todos que fossem tinham que estar cientes disso e de suas decisões. Tá? Aqui no verso 23 diz, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Ou seja, depois que o descondenado, né, aqui no caso aqui, Absalão, forjou a posse, corrompeu generais, corrompeu pessoas a favor do reinado dele, e começou ali reinar sobre Hebron, né? Aqui diz que Davi passou por Cedron, que significa escuro, turvado e sem visão. Então o povo estava sem visão do que deveria fazer, mas Deus está usando os seus profetas e vai começar a coordenar as pessoas nos QGs, nas manifestações, nos locais, do que o povo deve fazer. Existem dois tipos de narrativas que estão acontecendo. Aqueles que são muito pacificadores e que estão trazendo uma narrativa, né, de que, olha, não, isso que foi publicado na internet é um fake news. Vou dar um exemplo aqui. Ah, o índio Sererê foi preso e o índio Sererê foi envenenado, né? E morreu. Isso é um excesso de narrativa, para que comova as pessoas para saírem correndo e ir tomar o Congresso, né? Para acontecer que nem aconteceu lá naquele dia 12. Então, isso também está errado, porque é um excesso de narrativa para o lado errado. Como também tem, que são os sanguíneos, como também tem os pacificadores, que acham que só tem que ficar na porta dos QGs. E esses estão colocando uma narrativa, por exemplo, no post dizendo assim, não, Sererê está bem, ele não foi envenenado, foi só uma parada cardíaca. Isso também é um excesso para o outro lado, dos pacificadores, que também não é verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Sererê não deveria estar preso, porque foi preso por um crime de opinião, que não está previsto na Constituição Federal e nem nas leis brasileiras. Ele está preso injustamente. Devido a isso, eles não conseguiram ter acesso, tá, à justiça. Os advogados que estão assessorando ele não estão fazendo a comunicação com a família, tá? E, além disso, tá, há rumores de que não estão cuidando dele bem da forma como deveria, como ele é diabético, tá? Isso atacou ali
por falta de remédios e de cuidados, o coração dele. Então isso é negligência. Tá? Então, sim, você está correndo o risco de morte sem precisar ser envenenado. É só as pessoas simplesmente não o ajudarem, ele vai morrer lá dentro. E é muito conveniente isso para quem está no poder hoje. Né? Então, meus irmãos, entenda que os excessos, tanto dos sanguíneos quanto dos pacificadores, não é bom. Tem que ser lidado com a verdade. Né? E é por isso que nós estamos trazendo aqui as revelações e até mostrando aqui o que deve ser feito, o que Deus espera do povo, o que vai acontecer nos próximos dias. Como eu disse, daqui 2 dias, o Espírito Santo conduzirá a nação brasileira à porta de diversos lugares para parar o Brasil, para que as Forças Armadas possam apresentar o código-fonte e cobrar o código-fonte de quem quer que seja aí, do STE, enfim, tá, meus irmãos? Então, toda a terra chorava em grandes vozes. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Meus irmãos, Zadok significa reto e justo. Abiatar significa pai da abundância. Né? Então, quem está se mobilizando neste momento? Aqueles que são retos, que são justos, que têm a revelação de Deus, estão recebendo direção do alto, estão conduzindo o povo e estão buscando abiatares, que são pessoas que são prósperas, ricas, que têm condições financeiras, que vão ajudar a mobilizar estas pessoas, ônibus, caravanas, motocicletas. Né? É isso que Deus está falando que vai acontecer para poder mobilizar as pessoas para Brasília e para esses locais estratégicos. Ok, pessoal? Tá? Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver ela e a sua habitação. Né? Então a arca da aliança tinha que ser levada para outra cidade. Então ela tinha que sair da porta dos QGs, seguir a nuvem, né, Moisés, e ir até outra cidade, Brasília, tá? Em nome de Cristo Jesus. Tá? Aí vem, disse mais o rei Zadok ao sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também os vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abitar. Aí aqui entra aquilo que eu estou dizendo. Aqui é como se Deus estivesse convocando 2 tipos de pessoa para essa batalha. Né? Aimás. Aimás significa filho que tem um gênio exaltado. Significa aquele que se irrita e encolariza com facilidade. Tá? Este é o que vai estar mais propenso a ir à frente da guerra. Tá? Que também é uma pessoa mais ágil, mais esperta para se defender. Né? Não estou dizendo com armas, não é isso. Se defender, tipo assim, se alguém vier fazer mal para ele, ele vai sair correndo, ele vai se esquivar, ele vai, né? Enfim, tá? Então, estas pessoas que vão à frente, os mais irritadiços. Já tem os Jonatas. Jonatas são o quê? Aqueles que Deus deu, né? E de habitar, que significa recurso em abundância. Então, vai junto com esses aqueles que têm condições financeiras, que têm recursos e que vão mobilizar essa manifestação, tá? E terão também aqueles que ficarão, como eu disse, para trás, ficarão nos QGs, ficarão ali orando, né, em locais mais seguros. Tá? Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Então ficaram nos QGs em paz até a hora de irem à guerra. Então eles também ficaram esperando a ordenança. Qual é o momento certo? Quando não é o momento certo? Que dia que é para ir? Que dia que não é para ir? Qual é o horário? Vai com quem? Vai ter segurança? Não vai? Eles ficaram ali nos QGs aguardando a direção certa, né? Para não sair fazendo nada na loucura, né? Até porque, como eu disse, em nenhum lugar é mais seguro, ok? Nenhum lugar é mais seguro. Então, o que você estiver fazendo, você saiba disso. Você está por sua conta e risco. Não existe mais segurança no Brasil.
tá? Nós estamos em guerra. Entendeu, pessoal? Em nome de Cristo Jesus. Aí a palavra vai dizer no verso 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se juntaram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Ou seja, Aitofel estava com Absalão. Então, tem generais que traiu mesmo, tá? Junto com este falso governo, tá? Tramaram para tomar posse, tá, pessoal? Então isso não é só um rumor. Você não pode também só ficar pensando, não existe nenhum tipo de traição. Claro que aqueles que estão traindo, automaticamente as pessoas de bem saberão, não irão mais se submeter a essas lideranças e a essas ordens se elas forem do alto escalão, né? Se aqueles que são do alto escalão traíram, estão traindo, os que estão abaixo não vão mais submeter àquela autoridade, né? E vão eles passarem a ser a autoridade e ir à frente da guerra e fazer o que tem que fazer para salvar o Brasil. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus ainda vai dizer o seguinte, ó. E aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Hussai, o arquita, veio encontrar-se com ele com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E Hussai, meus irmãos, significa apressadamente rápido, né? E Ar, significa conselheiro do rei. Então, ou seja, esses que estão conselheiros do rei fizeram todo o raio-x de inteligência do que está acontecendo realmente no Brasil. Apressadamente estão comunicando o povo para que apressadamente possa ser feito o que tem que ser feito, para que Deus possa ajudar a nação a tomar posse novamente da sua Constituição, dos seus direitos legais, né, da sua liberdade, da sua segurança. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqui, no final, no verso 37, diz assim: Hussai, pois amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Tá? Então, ou seja, o rei que estava em outra cidade, que foi de avião para outra cidade, né, o capitão, após a traição do general, que houve traição dentro das forças, deixa Absalão, que tomou posse através de uma encenação, ou seja, deixou o descondenado tomar posse através de uma encenação, tá? Para achar que estava tudo em paz. E agora que eles estão achando que está mais ou menos tudo em paz, porque, lógico, não vai ficar 100% em paz, mas que está mais ou menos, né? Deixaram eles tomar conta da cidade e entrar aí, começar a fazer publicação, começar a fazer as coisas. Para que então pudesse agora se juntar o povo, os filhos que são mais irritadiços, mais amargos, mais rebeldes, junto com os videntes, junto com aqueles que têm recursos e condições para bancar o transporte dessas pessoas, para Brasília, para essa guerra. Amém, meus irmãos? Então, esse é o tempo e é isso que está acontecendo. E que vai acontecer em 2 dias. E que você tem que estar atento para saber como você vai ajudar o Brasil, né? E como você vai ajudar a Deus a que haja a libertação do Brasil. No verso 1 de 2 Samuel 16, assim: E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 caixas de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Aqui veja, meus irmãos, que nós sabemos quem foi Mefibosete. Mefibosete foi aquele que se tornou aleijado, quando era pequeno, por causa de uma guerra. Só que ali Davi chama Mefibosete. Tem alguém que eu possa fazer benevolência ainda da casa daqueles, né, que ficaram de Saul? E aí ele chama o quê? Mefibosete. Mefibosete infelizmente aleijado e fala: agora Mefibosete vai comer junto à mesa do rei. Então entenda que existe aí um cadeirante que tem ajudado o rei, que tem ajudado o capitão, né? E trazendo até mesmo informações
boas em respeito de traições e que tem trazido também aí, de uma certa forma, a mobilização de homens e de pessoas para que vão à guerra. Só que muitos estão achando que não, que essa pessoa ela é infiltrada, que essa pessoa, né? Por quê? Porque querem ficar plantados nos QGs, achando que só ficando ali, pronto, vai ser suficiente, as Forças Armadas vão entrar. E não é o que vai acontecer se não houver uma mobilização grande agora junto das pessoas para Brasília, tá, pessoal? Então Mefibosete vem encontrar-se com ele com um par de jumentos, albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 caixas de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Tá? Mefibosete significa vergonha destruidora, ou seja, essa pessoa já passou por uma vergonha destruidora, foi preso, né? É verdade, foi preso sim, foi torturado, né? A família teve desonra, né? Porque estava lutando pelo Brasil. Mas o inimigo ele é astuto em difamar estas pessoas que são do bem, para tentar confundir o povo, para colocar uns contra os outros. Isso já aconteceu comigo no passado, meus irmãos. Quando eu estava lutando pelo bem, publicaram diversas coisas nos jornais ao meu respeito que não eram que não eram verdades, que eram mentiras, manipularam a mídia contra mim. Assim também estão fazendo com ele e com outros aí que estão do lado do capitão, estão trazendo informações importantes, porque Mefibosete andava em cadeira de rodas, né, como um certo jornalista aí, né, e trouxe a provisão ao rei Davi com informações de traições de alguns generais, né, que isso era verdade, estava correto. E estava também mobilizando as pessoas para ajudar a guerra. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino do meu pai. Então Mefibosete não podia ir à guerra, por causa da sua condição de aleijado. Mas estava ajudando a mobilizar homens valentes a ajudarem ao rei. E muitas vezes pessoas estão justamente assim, porque eu sou o que mais faz, porque eu tô aqui 65 dias na porta do QG. Então eu sou melhor do que aquele que não tá, ou que aquele que vai para casa. Olha, só porque este pastor está gravando um vídeo, quer dizer que ele não vai, né? Que ele não está do nosso lado, é um acomodado. Meus irmãos, cada um dentro da sua função, fazendo sempre o que pode e o melhor pelo Brasil, né? Como eu disse aqui, Deus tinha diversas tribos, diversos homens, cada um por uma frente de batalha, cada um atuando dentro da sua condição, dentro do propósito que Deus chamou. Amém? Então, é isso, meus irmãos. Parem de trazer divisão em meio aos que estão lutando verdadeiramente pelo Brasil. Tá? Aí a palavra de Deus ainda vai dizer assim, ó, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Então, em meio a tudo isso que está acontecendo, tem aqueles que são da casa de Saul, que estão tentando barrar o capitão, barrar o rei. Você lembra que estão circulando os vídeos aí que, inclusive, olha, um pastor estava profetizando contra Bolsonaro, não é? Muitos pastores aí esquerdistas falando mesmo, não, o Bolsonaro não é de Deus, né? Ou essas manifestações não são de Deus. Isso aí é casa de Saul, meu irmão. Tá? Casa de Davi é aquele que é livre no Espírito Santo de Deus. Há uma guerra espiritual entre a casa de Davi e a casa de Saul. Tá? E Deus quer que prevaleça a casa de Davi. E Baurim significa jovens. Muitos são jovens, inexperientes, não têm conhecimento de guerra espiritual, não têm conhecimento da palavra, não têm entendimento do que está acontecendo e acaba dando lugar e a sua boca para Satanás, para ficar falando mal de apóstolo, de pastor, de pessoas que estão lutando pelas manifestações, pelo bem, pela salvação do Brasil. Né? Muitos ainda até falando, não, imagina, você vai se responsabilizar pelas pessoas. Meus irmãos, como foi dito aqui, todos nós temos que saber que a nossa liberdade está sendo tirada e que ou a gente se posiciona dentro das quatro linhas, dentro da Constituição, que pode se manifestar, que pode ir para lugares estratégicos e esperar a intervenção das Forças Armadas, ou então só vai nos restar daqui 6 meses,
ou até mesmo antes, como diz a palavra de Deus, fugir para os montes, quando o anticristo estiver reinando. Só vai nos restar sair do Brasil, ou ir morar lá no meio do mato, onde ninguém nos vê, plantando, criando galinha e sobrevivendo ali sozinho com a família. Entendeu, meus irmãos? Tá? Saul são pessoas que ficam inquirindo sobre tudo, que se acham melhores do que isso tudo, ou que são invejosas. Muitas vezes são pessoas famosas, são homens de Deus e mulheres de Deus que têm ministérios enormes, não é? Que conseguem aí milhões de seguidores, só que contaminam essas pessoas da forma errada. Não entenderam a batalha e a guerra espiritual que o Brasil está travando ainda, não é? Simei significa famosos na Assembleia, né? E eles apedrejavam então os que estavam com a direção certa de Deus, que estavam querendo fazer a coisa certa, não é? Quando nós começamos a falar, quase não iam pastores e apóstolos para os QGs. Quando nós começamos a falar, né, ovelhas não iam para os QGs. Só começaram aí depois que nós começamos a profetizar, depois que nós começamos a denunciar. Cadê os apóstolos? Cadê os pastores? Cadê as pessoas na linha de frente? Cadê o povo de Deus na porta dos quartéis? Cadê os cristãos para lutar contra esse governo corrupto? Só depois disso é que começou a se mobilizar as pessoas, meus irmãos. Por quê? É uma luta entre a casa de Davi e a casa de Saul. Entre aquele que é religioso demais, segue protocolos demais, só faz as coisas se o próprio pastor da igreja dele chegar para ele e falar: eu lhe abençoo, estou orando por você para que você vá. Senão ele não vai. Meu irmão, seja livre no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre todos, né? Jovens, velhos teriam visões, profetizariam, né? Então você seria livre no Espírito. Você é rei e sacerdote para tomar suas próprias decisões e para lutar pela tua família, pela libertação, né, da tua casa, tá? Aí a palavra de Deus ainda vai dizer assim, ó: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Este é agora a tua desgraça, porque és um homem de sangue. Ou seja, aqui estes falsos, né, pastores, falsos apóstolos, esses fariseus hipócritas, estavam ali desmotivando a Davi, falando: não, você tomou posse? Ah, é porque tinha que ser assim mesmo. É porque você é um pecador, vocês que são manifestantes eram pecadores, né? Quem tem que reinar agora é o descondenado mesmo, né? Esse novo governo é legítimo, né? Vamos só orar por ele. Nós vamos orar e será um bom reinado agora, o do descondenado. Vamos orar para que ele se converta, para que ele se arrependa, uma falsa espiritualidade, né? De paz e amor. Olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, não é? Mas, meu irmão, como que você votou em alguém que aprova o aborto, que aprova, né, a liberação das drogas, não é? Que aprova aí o casamento, como está sendo aí praticamente quase aprovado aí, de pai com filho do mesmo sexo, não é nem só pai com filha, pai com filho do mesmo sexo, casamento dentro da própria linguagem de sangue, né? Que é totalmente abominável em relação à palavra de Deus. Se você foi isentão, não sabia, ou se você votou sem querer, ou se você não tinha entendimento, tenha entendimento agora. PT é esquerda. Quem ficará no juízo final do lado esquerdo? Os que foram rejeitados pelo nosso Senhor Jesus. Quem ficará do lado direito? Os que foram escolhidos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Então não tem como você servir a dois senhores. A Deus e a Baal, a Deus e ao dinheiro, a Deus e a idolatria, a Deus e o pecado. E nem apoiar governos corruptos. Tá? Então tem os que são livres no Espírito Santo e estão sendo movidos a fazer o que é certo. Dirigidos diretamente por Deus. Esses são da casa de Davi. E tem os fariseus, que amarram e prendem as ovelhas, que são da casa de Saul, por serem conhecidos e famosos. Então isso chegou até o tempo. Se você está nestes ministérios, saia. Procure um ministério que seja da casa de Davi, que seja livre no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, Deus conduziria as ovelhas a toda a verdade, e que elas sairiam dos lugares que
as estavam oprimindo, dos lugares que estavam com falsas doutrinas e procurariam as doutrinas sãs. Este é o momento da doutrina sã. Liberdade no Espírito Santo de Deus. Casa de Davi, não casa de Saul. Pastor que chega para você e fala, você só pode ir quando eu mandar, né? Tenho que orar para você antes, eu tenho que te abençoar em tudo, sendo que Deus já falou, ide e pregai a todo o evangelho. Então, quem é o teu pastor? É esse pastor ou é Jesus? Né? Você precisa honrar os pastores, ouvir conselhos, né? Mas deixar ele te escravizar, colocar você debaixo da mesa como Jezabel para comer migalhas, não, meu irmão. Amém? Você é livre do Espírito Santo de Deus, rei e sacerdote, seja da casa de Davi. E vá à guerra, sabendo das limitações suas e das consequências, né, de tudo que você está fazendo. Aleluias, glórias a Deus. Já estou terminando, tá, pessoal? A palavra de Deus diz assim, no verso 13: prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras contra ele, e levantavam poeira. Ou seja, não ouçam os que são contrários às manifestações. E a ida a Brasília. Não ouça esses que são contrários à ida a Brasília e contrários às manifestações. Deus está com o rei e com o povo. Amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus diz no verso 23: e era o conselho de Aictofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal em todo o conselho de Aictofel, assim para o rei Davi como para com Absalão. Ou seja, tem pessoas gravando vídeos com generais batendo continência para o descondenado, para o ladrão, para aquele que já está no trono agora de uma forma, né, fraudulenta. Estão tentando com estes vídeos, né, dar um jeito de convencer o povo de que está tudo perdido. Mas não está. Existem generais ainda a favor do povo, tá? Da mesma forma, tá? Estão tentando dar um jeitinho do descondenado, do ladrão, entrar dentro da casa real, seja do Alvorada, seja de alguma outra casa presidencial, que seja da União, não é? Para mostrar o quê? Autoridade. Ó, já conseguimos dominar a casa presidencial. Eles estavam falando aí que não, que o Heleno tinha barrado e que não podia entrar no Alvorada. Não, olha lá. O descondenado está, inclusive, já numa casa presidencial. Então, realmente, ele está mandando no Brasil, né? Isso tudo é a artimanha do inimigo para desmotivar as manifestações e o povo, tá? Em nome de Cristo Jesus. Disse mais Aictofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e seguirei após Davi. Ou seja, esse desgoverno, tá? Este governo falso está levantando oficiais que vão contra os QGs, tá? Para perseguir o povo e o rei. Então tome ciência disso, isso vai acontecer nos próximos dias. Haverá confrontos, ok? Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. No verso 16 diz: agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Ou seja, tem a hora certa, o momento certo de ir para essas manifestações. E você tem que aguardar isso nos QGs, a direção. Amém? Porque os generais bons estão implantando desinformação e jogando nos dois lados. Tá? Ainda existem generais bons. Não são todos, mas ainda existem. E esses bons estão jogando as desinformações nos dois lados. Tá? Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e disse: eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam serviços entrar na cidade. Tá? Então, ou seja, os irmãos que estavam prontos para a guerra, né, que tinham que ir para Brasília rápido, né, juntos e de forma ordeira, tinham que ir de uma forma também meio que escondido, tá? Não ficar alardando para qualquer um, ter certeza que está chamando as pessoas certas para isso.
para que não fosse tarde demais e a cidade fosse fechada e eles não conseguissem adentrar. Tá? Em nome de Cristo Jesus. O verso 24 diz: E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, e ele todo homem de Israel com ele. Ou seja, Deus está dividindo o povo em dois exércitos de guerra. Manaim é dividido em dois. Está dividindo em dois. Tá? Pessoas que vão para Brasília e pessoas que vão para outros locais. Ok? Em nome de Cristo Jesus. E eu já estou finalizando, pessoal. Diz assim, ó, no verso 6. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ou seja, o povo será frutífero e prosperará. Tá? Efraim é frutífero. Deus dará a vitória ao povo. Tá? No verso 12, disse, porém, aquele homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvidos que o rei te deu ordem a ti, Abissai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um ao tocar no mancebo em Absalão. Ou seja, depois que foi dado todas essas ordenanças para a guerra, onde Davi ia subir com todos esses homens contra Absalão, contra esse reinado corrupto, a ordem do rei era, não mate ninguém. A ordem do rei era, não matem, inclusive, o próprio Absalão. Tá? E sim para prender. Né? Então, ou seja, Deus não quer estas manifestações, como eu estou dizendo, com violência. Tá? Essa é uma guerra apenas de exercer o seu direito constitucional de ir e vir, de se manifestar, de estar no lugar certo, de não trabalhar se você não quiser trabalhar, de ficar no lugar certo ali esperando até que as Forças Armadas possam fazer alguma coisa, porque o Brasil parou. O Brasil parou, alguma coisa tem que acontecer. Né? E o que vai acontecer é a vitória do povo brasileiro. Tá? Então o ladrão ele tentará fugir, ficará cercado e a ordem é para que ele seja preso. Então oremos para que os planos de Deus se estabeleçam sobre a terra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa este vídeo, abençoa o povo, que ele chegue somente nas pessoas que o Senhor deseja, que as pessoas possam saber o que estão fazendo, o que vai acontecer nos próximos dias, e que o Senhor possa dar vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com as pessoas certas, segue a gente nas redes sociais, @, vocês sabem as nossas redes sociais. Amém? Em nome de Cristo Jesus.